Ei, ei. Bem, bom dia, meus irmãos. Vamos dar início ao culto solene. Eu queria só lembrar os irmãos, né? Não se esqueça de deixar o celular zerado aí de volume ou então no modo avião, beleza? Para não termos nenhum problema, né? Vamos nos colocar de pé neste momento. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 96, versos 8 e 9. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Esse é o chamado de Deus para nós, para reconhecermos que ele é santo e todo-poderoso. Por isso vamos iniciar cantando o hino Trindade Santíssima, Santo, Santo, Santo. Cantemos então. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Assim, queridos irmãos, nós adoramos ao nosso Deus maravilhoso que nos abençoa e nos chama, com santa e soberana vocação. Portanto, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Poder assentar, meus irmãos. Vamos neste momento orar ao nosso Deus e lembrar de agradecer ao Senhor por sua bondade e mais uma vez nos guardar. Estamos
sendo alimentados pelo Senhor e cuidados por Ele, né? Somos cuidados pelo Senhor e por isso podemos orar em gratidão à bondade do Senhor. Vamos orar neste momento, então. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai bendito, a Tua bondade, ó Senhor, é sem igual. Não podemos negar a obra da Tua providência em nossas vidas, mas somos chamados a reconhecer que Tu és o Deus Santo e Todo-Poderoso, aquele que cuida de nós e nos ensina os Seus caminhos. Obrigado, Senhor, por nos alimentar e providenciar tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Nós Te louvamos por Tua bondade e misericórdia em nos chamar mais uma vez para que, reunidos como Teu povo, venhamos exaltar ao Teu nome e reconhecer quem Tu és, o Senhor, o nosso Criador, aquele que é digno de toda honra e toda glória. Por isso, ó Deus, Te louvamos, porque o Senhor tem cuidado da Tua igreja desde o começo, desde o início do mundo, sem jamais nos abandonar. E hoje podemos testemunhar dessa Tua graça. Obrigado por cada irmão aqui presente, por cada família, por cada jovem. Ó Deus, muito obrigado por Teu santo chamado. Abençoa os irmãos que não puderam estar aqui. O Senhor conhece os problemas ou as dificuldades, Senhor, os impedimentos. O Senhor conhece todas as coisas. Por isso oramos pedindo que venha fortalecer toda a Tua igreja, para que venhamos ter prazer em fazer a Tua vontade e buscar sempre o Teu querer. Nós Te louvamos, ó Deus, e pedimos que mais uma vez venha nos conduzir no culto solene, para que o Teu nome seja exaltado. É o que oramos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Que maravilha é para nós podermos, mais uma vez, adorar a Deus, reconhecer que Ele é santo, santo, santo. Nós vamos fazer a leitura da santa lei de nosso Deus, meus irmãos. Êxodo capítulo 20. Faremos a leitura alternativa, Êxodo 20, os irmãos podem acompanhar na liturgia. Mais uma vez lerei os versos 1 e 2 e vamos alternando então. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurrarás a porque eu sou o Senhor teu Deus, sou teu povo, visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua alma. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem a sua serva. Amém. Mais uma vez então, podemos ler a lei de nosso Deus, que nos ensina o caminho da piedade e como devemos realmente viver de acordo com a vontade de Deus, irmãos. Isso realmente é muito importante para nós. É um grande privilégio sempre lermos a lei de nosso Deus. Acreditem, isso é uma coisa bem incomum no tempo de hoje. Há muitos cristãos que realmente não se importam com aquilo que a lei do Senhor ensina. E para nós, então, é um privilégio realmente maravilhoso. Vamos responder a Deus, não é, cantando o Salmo 1, que fala justamente sobre o homem que é bem-aventurado porque anda segundo a lei do nosso Deus. Salmo de número 1. Cantemos então.
Quão bem-aventurado é o homem que não anda conforme as ímpias sugestões de conselheiros maus. Não se detém no caminhar de homens pecadores, nem se assenta em comunhão com escarnecedor. Porém o seu prazer está na santa lei de Deus, e dia e noite nessa lei medita sem cessar. Qual árvore plantada está junto das muitas águas, tal é o homem, pois no tempo fruto próprio dá. E murcha não será jamais toda a sua folhagem, bem-sucedido ele será em tudo que fizer. Os ímpios nunca são assim, são como a palha ao vento, no juízo e na congregação dos justos cairão. Pois o Senhor conhece bem dos justos a vereda, mas o caminho dos perversos sim perecerá. Amém. Vamos orar então ao Senhor mais uma vez. Nós vamos orar a Deus pedindo a Ele perdão por nossos pecados, reconhecendo aquilo que a lei do Senhor nos ensina, ao mesmo tempo confiando na graça em Jesus Cristo, não é? E pedindo que Ele nos abençoe pela pregação do Evangelho. Oremos, irmãos. Ó Senhor, mais uma vez podemos ouvir a Tua palavra, a leitura da Tua lei, e também podemos responder cantando o Salmo de número 1, onde aprendemos que o homem bem-aventurado é aquele que anda de acordo com a Tua vontade, é aquele que observa a Tua lei de dia e de noite, e não se desvia para a direita ou para a esquerda, mas tem prazer na Tua lei. E reconhecendo tudo isso, ó Deus, nós podemos realmente ao Senhor agradecer de todo o nosso coração por Tua bondade, ao mesmo tempo que podemos pedir perdão e devemos fazê-lo, pois nós somos pecadores e sabemos do Evangelho, da Tua graça em Jesus Cristo, e mesmo assim temos que lidar todos os dias com os nossos pecados, com as nossas falhas. Ó Senhor, não podemos terminar um dia de nossas vidas sem termos razão para pedir perdão ao Senhor. Por isso, tem misericórdia de nós e nos ajuda a confiar na Tua palavra, a confiar na obra do Teu Filho amado somente, ó Deus, porque é do Senhor que vem a nossa salvação, que vem o nosso consolo e a alegria de nossa alma. Tem misericórdia de nós então, Senhor, e ajuda-nos a realmente darmos ouvidos ao Evangelho, a confiarmos nas Tuas promessas, na Tua palavra maravilhosa. Suplicamos ao Senhor que nos fortaleça e que mais uma vez, pela pregação, possa falar ao nosso coração e nos instruir nos Teus caminhos, a fim de que dia após dia venhamos aprender a honrar o Teu nome. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Suplicamos o Teu auxílio, pois precisamos de Ti. É em nome de Cristo que oramos. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Nós vamos ouvir então a pregação do Evangelho neste momento. Eu queria convidar já os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Esse é o texto então de nossa reflexão nessa manhã. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 15, na verdade, viu? Do 15 até o 27. Mateus capítulo 7, do verso 15
ao 27. Diz bem assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Até aqui, meus irmãos. Ainda vou fazer a leitura de nosso catecismo do dia do Senhor 24. Temos 3 perguntas muito importantes, não é, que são uma conclusão sobre aquilo que aprendemos, não é, acerca da justificação pela fé. Pergunta 62 de nosso catecismo diz bem assim: mas por que as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus, ou pelo menos parte dessa justiça? Resposta: porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei. Entretanto, até mesmo as nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas com o pecado. Pergunta 63. Se as nossas boas obras não merecem nada, por que Deus promete recompensá-las nesta vida e na futura? E resposta: essa recompensa não é por mérito, mas é um dom de graça. E por fim, a pergunta de importância para a nossa reflexão nessa manhã, pergunta 64, esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Pergunta muito importante. Resposta: não, pois é impossível que os que são enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam frutos de gratidão. São essas as perguntas e respostas, irmãos, de nossa reflexão nesta manhã. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode um cristão viver uma vida de rebeldia contra Deus? Pode alguém dizer: sou crente em Jesus Cristo, e ser igual às pessoas do mundo que não têm Cristo? Os irmãos sabem que existe uma frase bem comum em nosso contexto brasileiro, frase que anteriormente era aplicada, por exemplo, aos católicos romanos. Muitas pessoas já responderam: eu sou católico, mas não praticante. E essa frase hoje parece que se aplica também aos protestantes evangélicos. Há muitos que dizem a mesma coisa: eu sou evangélico, mas não praticante. Isso faz sentido? Será que biblicamente isso pode ser possível realmente? Aprendemos em nosso catecismo sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo somente. E no domingo 24, continuamos insistindo nesse mesmo assunto, nessa premissa da justificação pela fé. Mas especialmente nessa pergunta 64, onde lemos esse ensinamento, isto é, o ensinamento da justificação somente pela fé, sem as obras da lei. Então esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Tipo, ouvir de Deus que Ele fez tudo o que Ele faz tudo em Jesus Cristo, e que somos salvos apenas pela fé, sem a necessidade de obras, para termos méritos para a salvação. Será que isso não daria base para que as pessoas pudessem viver de maneira descuidada e ímpia? Não seria justamente a justificativa de muitos
que poderiam alegar para os seus pastores, para as suas comunidades: ora, Cristo já me salvou, eu creio nele. E se eu creio nele, logo estou salvo. Então eu não preciso me submeter a princípios, a regras, a obediência dos mandamentos, a vida cristã. Muitas pessoas têm isso como base. Será que isso não é justamente a argumentação desses supostos cristãos? Agora eu faço uma outra pergunta. Será que esses cristãos não praticantes, realmente são cristãos? Isso é uma pergunta muito importante para nós, irmãos. Se pessoas estão dizendo que podem viver sem compromisso com o Evangelho e ainda assim serem servos de Deus, dizendo que amam a Jesus Cristo e que são salvos por Ele, então, afinal de contas, o que a fé nos ensina? É justamente, essa acusação que existe contra as doutrinas reformadas. Acreditem, a pergunta de nosso catecismo, que foi feita lá no século XVI, não foi uma pergunta à toa. Havia uma razão para isso. Os católicos romanos, quando ouviram os reformadores pregando a salvação, a justificação pela fé somente, dando esperança a uma multidão de cristãos completamente aprisionados em uma falsa doutrina, eles começaram a acusar os reformadores de ensinarem uma falsa doutrina, de ensinarem um dogma diabólico, porque estavam ensinando nesse sentido as pessoas a terem uma vida entregue ao pecado, sem responsabilidade, sem compromisso. Porque, ora, se Deus faz tudo e você é justificado só porque você crê nele, isso significa então que você não precisa ter compromisso. Só que essa acusação, que outrora foi dos católicos romanos contra os protestantes, ela está presente hoje, e hoje também protestantes, evangélicos, acusam nós reformados, acusam as doutrinas reformadas de serem doutrinas diabólicas porque conduzem as pessoas a uma vida de pecado. Basicamente é assim. Em ambientes, onde as pessoas ensinam salvação por obras, ouvir que Deus salva somente pela fé em Jesus Cristo parece algo que facilita demais a vida cristã e que justifica pessoas viverem na prática do pecado como se fosse uma coisa comum para um cristão. Nós temos que nos perguntar, é isso mesmo que nossa doutrina ensina? Será que a doutrina da justificação pela fé dá base para isso? Por isso, essa pergunta 64 é tão importante para nós. A nossa resposta é não. E essa resposta ela é contundente. A resposta é não. Porque é impossível, gravem bem essa palavra, impossível que os que são enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam frutos de gratidão. Nosso catecismo, então, é muito contundente em dizer que não há possibilidade de alguém ser de fato um cristão genuíno e mesmo assim ser entregue nesse sentido ao pecado. E realmente isso é lógico, de acordo com a palavra de Deus. Como eu posso ter sido liberto por Jesus Cristo e ainda ser escravo do pecado? Isso não faz sentido. Por isso iremos refletir, e o sermão dessa manhã tem o seguinte tema: a verdadeira fé é frutífera e transforma a vida daquele que a possui. Nós vamos aprender justamente sobre isso. Aprenderemos que Cristo ensina que a verdadeira fé, então, ela produz frutos. Que também Cristo ensina que a verdadeira fé, ela leva à obediência. E por fim, esse é um ensino talvez duro para as pessoas acerca de Cristo. Ele ensina que somente aqueles que possuem a verdadeira fé serão salvos. Então não basta dizer que crê. Primeira parte, então, do sermão: a verdadeira fé tem frutos. Muitas pessoas, então, alegam em nossos dias que elas têm uma fé muito grande, uma fé profunda, mesmo quando vivem sem compromisso com a vida cristã, e mesmo quando não são membros de uma igreja local. Nossa sociedade está enraizada em um conceito de fé que não corresponde às Escrituras, Não é de acordo com a fé que a Escritura ensina. A fé que muitos dizem possuir e que é grande é, na verdade, uma fé idealista, ou seja, é uma fé que está apenas no mundo das ideias. É uma fé que tem a ver apenas com uma questão intelectual, de raciocínio, de concordância. Eu concordo com a doutrina. E alguns acham que isso significa ter fé. Ou seja, é algo subjetivo e reserva-se aquilo que é mais abstrato. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que abstrato, é o contrário daquilo que é concreto. Uma coisa concreta é uma coisa que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu sei que é de verdade, Por exemplo, é concreto que eu estou com uma Bíblia na mão, estou com um livro na mão, isso é concreto. Mas, quando eu falo de algo abstrato,
eu estou jogando isso para o muro das ideias, para um contexto nesse sentido, né, um conceito em que eu não posso provar, em que eu não posso investigar, avaliar, supervisionar. E muitos tratam a fé como se fosse uma coisa completamente subjetiva. Não é? É uma coisa somente do meu coração, onde ninguém mais tem acesso. Deus sabe do meu coração. Essa é a desculpa que muitos têm dado. Na verdade, dizer isso, Deus conhece o meu coração, deveria nos levar ao temor. Porque é justamente o Deus que conhece o nosso coração que nos julga. Não poderíamos ficar falando isso de uma maneira tão, deliberada e sem temor. Deus conhecer o nosso coração é uma coisa séria. Significa dizer que nós não podemos esconder nada dele, nem quando nós mentimos. O Senhor está vendo tudo. E eu preciso alertar os irmãos sobre o fato de que a Bíblia, ela desconhece uma fé assim. Esse conceito de fé subjetiva, que não tem como ser provado, não é? Pela vida da pessoa, não é fé bíblica. É apenas um discurso que limita-se a meras palavras. Muitos então pensam, eu vou dizer que creio e isso só basta. Eu creio. Acabou. Não é? E Cristo então, para nos ensinar a julgarmos nosso próprio coração e percebermos o que é uma fé verdadeira, Ele nos dá princípios claros, fabulosos, de como podemos julgar a nós mesmos, principalmente. Ele vai dizer o que de maneira muito clara no texto que lemos? Pelos seus frutos os conhecereis. A árvore se conhece pelos seus frutos. Ele afirma isso no verso 16, dizendo, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? O exemplo de Cristo, não é muito claro aqui. Ele identifica, nesse sentido, a essência da vida do reino, que é uma fé verdadeira, viva, operante. Não é? Uma fé que, na verdade, está além de palavras. Aquilo que vemos, então, no exemplo que Cristo dá, identifica a que categoria determinada árvore pertence. Ou seja, o que Cristo diz, irmãos, é lógico. É algo que você pode ver e você pode realmente provar. Você olha para aquilo e você realmente percebe a natureza. É uma pergunta simples. Uma macieira, não é? Uma árvore que dá maçãs, dá laranja? Você vai colher laranjas de uma macieira? Isso parece lógico para alguém, não é? Alguém já ouviu falar que pessoas colhem tomates ou uvas na mangueira de seu quintal? É porque isso é tão lógico, tão simples, tão básico, e é tão estranho como algumas pessoas, ainda mesmo com um princípio tão claro, tão racional, elas conseguem distorcer essas verdades e tentar justificar que, mesmo sendo tão infiéis, ainda assim amam a Deus. Ainda assim pertencem ao Senhor. Cristo deixa realmente um exemplo muito claro para nós. Obviamente, então, meus irmãos, uma macieira dará maçã. Não é? Não há como mudar a natureza das coisas. Os frutos identificam qual é a qualidade e a natureza da árvore. Cristo, então, usa esse exemplo básico para falar de pessoas. É um exemplo básico para falar de pessoas, não é? E não das árvores. E assim aprendemos que a vida humana segue a mesma lógica, ou seja, o mesmo princípio. Como saber se alguém é verdadeiro ou falso em suas palavras? Como saber se alguém é genuíno cristão ou não passa de um hipócrita, por exemplo? Pelos frutos. Não é? Pelos frutos. Isto é, não somente pelo que a pessoa diz, porque ela tem que dizer, tem que confessar, mas não é somente pelo que ela diz, mas também pelo que ela vive, por como é a sua vida, pelo que ela faz. Não é? Essa é a ênfase. Com isso, Cristo ensinou que a verdadeira fé é uma fé genuína, tem frutos que não podem ser escondidos. As árvores dão frutos embutidos? Você vai ter que rachar, por exemplo, não é, o tronco de uma árvore para colher seus frutos? Não, os frutos são expostos, são pendurados. Você vê logo de longe as cores dos frutos das árvores. É assim que funciona. Cristo nos dá um exemplo claro sobre isso, por exemplo, em Mateus capítulo 5, verso 14, o que ele diz? É um texto que os irmãos conhecem muito bem. Ele fala, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
Ou seja, não se pode esconder. Aquilo que nós somos, internamente, vai se manifestar de maneira externa. A boca fala do que está cheio o coração. Quem você é demonstrado em como você vive. É por isso que temos que entender como cristãos que, por exemplo, nossas conversações, o que nós gostamos de fazer, nosso vocabulário, como nós nos vestimos, não são coisas neutras. Tudo isso identifica o que nós temos por dentro. Tem gente que acha que não, isso é julgar de maneira temerária. Não é. De jeito nenhum é. Não é. Essa cultura moderninha de é proibido proibir, é proibido julgar, é hipócrita, porque na verdade nós somos exatamente assim. Nós tentamos externar sempre aquilo que temos em nosso coração. A realidade é essa. Uma pessoa que vive a xingar, a desrespeitar, que não tem pudor, ou que não se veste de maneira apropriada e decente, ela não tem coisas boas no coração. Desculpa, mas a intenção é má, por isso é externado. Nós conhecemos a árvore pelos frutos. É isso que o Senhor diz. A fé e a piedade não limitam-se então naquilo que as pessoas dizem, mas é claramente demonstrado na vida e no testemunho dessas pessoas. Àquela altura, quando Cristo ensinou aqueles princípios, de maneira bem clara, aconteceu de pessoas empolgadas com a pregação de Cristo e com o que estava acontecendo, todo aquele movimento em Jerusalém, em Israel, chegarem até ele. Escribas, líderes, pessoas que ficaram empolgadas. Nossa, o que está acontecendo aqui? Há um homem pregando, ensinando, e multidões o seguem, que coisa maravilhosa. Eu também quero me envolver com esse negócio. E então, nós temos o relato na palavra de Deus do que Cristo responde a essas pessoas empolgadinhas com a vida de fé. Mateus 8, versos 19 a 22, lemos bem assim. E aproximando-se dele um escriba, já começou aí, já vem um teólogo, não é? Um cara muito inteligente, muito bem formado, um escriba, alguém que era, sua função, seu trabalho era copiar a Bíblia. Seu trabalho era esse, ele era a impressora, era a gráfica daquele momento, não é? Então o escriba chega até Jesus e fala, olha, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Que palavras, né? Bonitas. De repente, Jesus podia ouvir uma coisa dessa e falar bem assim, caramba. Igual ele falou para o centurião. Ó, tá vendo aqui? Ó, nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. Não, ele não falou isso. Ele não ficou empolgado com a fé do empolgado. O que ele responde é realmente algo bem contundente. Ele fala, no verso 20, as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus conhecendo o coração daquele que estava dizendo, eu quero seguir o Senhor, não importa para onde, eu vou. Jesus está sondando o coração dele e dizendo, se você está imaginando que me seguir traz vantagem para você, esqueça disso. Se você está achando que ser um cristão é ter vantagem, se é isso que você espera, ter vantagem na sociedade, status social, ter um nome grande, ter o seu nome gravado na história como sendo um dos grandes, um dos apoiadores do ministério de Jesus Cristo, esqueça. A vida cristã não tem a ver com isso. Então ele corta essa pessoa. Continuando, ainda o outro se empolga e fala, no verso 21, e outro de seus discípulos, ou seja, era um seguidor dele, um discípulo, não é? Disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Basicamente isso, Senhora, eu quero ser um cristão, mas eu tenho outras prioridades. Primeiro eu realizo as minhas vontades, eu realizo os meus projetos, aquilo que eu preciso fazer, que eu entendo que eu preciso fazer. Depois, quando me sobrar tempo, então eu sigo o Senhor. E a resposta de Cristo também é outra resposta contundente. Verso 22 ele fala, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quer me seguir? Então me siga, não fique falando. Entendeu a palavra de Cristo? Quer me seguir? Me siga, não fique falando. Quer ser um cristão? Então seja, não fica dizendo. Porque dizer que é cristão todo mundo diz. Eu tenho para mim que muitos cristãos hoje não são cristãos de Cristo. São cristãos porque tem uma crista grande. Só pode. Porque não tem sentido, entende? É falar demais e se comprometer pouco. Temos que perceber essas coisas. As palavras de Cristo, então, foram justamente para demonstrar, não é, aqueles empolgadinhos que a vida de fé significa compromisso com Deus de verdade. E que ela tem consequências. Uma vida de fé tem consequências. E nós não vamos medir as consequências.
Nós não vamos nos perguntar, ora, será que vale a pena ser cristão? Será que vale a pena seguir a Cristo até o fim? E se por acaso segui-lo me trouxer sofrimento? Um cristão que ama realmente ao Senhor e quer segui-lo e tem palavras sinceras para ele, de verdade, vai segui-lo. Independente se isso vai me levar a um palácio ou a uma cruz para morrer. Esse é o ponto aqui. É um compromisso sério, não é? Até o fim da jornada. É isso, não é, que devemos entender quando dizemos, nós cremos em Cristo. Nós queremos participar de seu reino. Nós queremos ir com ele até o fim, nem que seja para carregarmos nossa própria cruz todos os dias e morrer. E por quê, irmãos? Porque a fé verdadeira, ela é viva, como uma árvore que produz seus frutos. Uma árvore é um ser vivo. Assim, a comparação de Cristo é para mostrar que a fé que ele nos deu também é viva, dá fruto. Mateus 21, verso 19, ele diz bem assim: e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. E Cristo falou para a figueira que não deu fruto. Disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. A árvore que não dá fruto, como ele fala no capítulo 7, corta-se, vai para o fogo. E como foi dito, a figueira, nesse sentido, se não dá fruto, não serve para nada. Se não dá fruto, é falso. Não tem valor, não tem serventia. Você tem fé verdadeira? A pergunta é, onde estão os frutos? Porque falar é fácil. Isso nos leva então ao segundo ponto. A verdadeira fé, portanto, é obediente. A fé verdadeira, então, ela é frutífera, já aprendemos sobre isso, mas a pergunta é, que fruto é esse? Que fruto é esse de fé? Nós já aprendemos que falar somente não basta. Confessar o nome do Senhor é necessário, é preciso para a nossa salvação, nós temos que confessar o nome do Senhor. Não existe também dizer bem assim, eu sou um cristão porque eu obedeço algumas regras, alguns princípios, mas eu não quero assumir isso publicamente. Isso também não é fé. É como alguém dizer bem assim, eu estou frequentando a igreja, mas eu nunca fui batizado. Eu não fui batizado, eu não fui criado num contexto católico romano, logo então não fui batizado quando criança, e o pastor está querendo fazer catequese para que eu possa fazer a minha pública profissão de fé e também ser batizado. Eu digo, não pastor, eu não me sinto preparado. Não, pastor, eu não quero, porque na minha cabeça é como se eu for batizado agora, parece que a partir de agora vou começar a contar os meus pecados. Que loucura é essa? Alguém que diz, eu creio em Cristo e não quer confessá-lo publicamente, está se envergonhando dele. Isto é, não crê nele de verdade. Então perceba que confissão e vida não podem ser separadas. O que eu falo tem que ser o que eu sou. Entende? Se houver separação, isso não faz sentido. Então, o que aprendemos aqui nessas palavras de Cristo é que a fé ela tem frutos e esses frutos eles são bem evidentes. Eles têm a ver justamente com o nosso compromisso com Deus, com o Salvador e com obediência. O propósito então é este, irmãos. Por exemplo, Efésios 4 nós aprendemos que na vida cristã nós estamos trabalhando e sendo moldados na igreja para chegarmos até a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. Então há um crescimento em nossas vidas. Também em Romanos capítulo 8, Paulo diz que nós somos eleitos ou predestinados para sermos moldados à imagem de Cristo, a fim de que ele seja o primeiro de uma família de muitos irmãos. Ou seja, mais uma vez, o propósito da nossa salvação é justamente esse, é sermos moldados. É Deus trabalhar em nosso coração e em nossa vida para nos moldar, para parecermos como Cristo. Não é? Como o Senhor é um exemplo de obediência e humildade, assim aqueles que têm uma fé verdadeira também precisam seguir o mesmo caminho de obediência e humildade. E por quê? Porque recebemos fé para isso, não é? Para a obediência. As pessoas citam de boca cheia Efésios 2. É a coisa mais simples. Efésios 2 e 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí esquecem do verso 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. E depois esquece ainda mais do verso 10. Quando o Senhor disse justamente isso, veja, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, fomos recriados em Cristo. Isto é, somos uma nova criação, não para sermos como antes. Porque se for como antes, o que há de novo?
Não, somos uma nova criação, não é? Libertos nesse sentido da escravidão do diabo, da escravidão do pecado, para uma vida de piedade, uma vida de boas obras, de obediência. Estes são os frutos de uma verdadeira fé, irmãos. É o ensino do Senhor Jesus. Ele fala, por seus frutos os conhecereis. Colhem-se figos de abrolhos? Não. Do mesmo jeito, não existe uma fé verdadeira inoperante. Simplesmente não existe isso. Entende? Não tem negócio de achismo aqui. Esse é o princípio bíblico. Não existe uma fé verdadeira que seja inútil, inoperante. Tiago, no capítulo 2, ele nos ensina isso de maneira muito clara. Muito claro, é muito claro. Por exemplo, versos 14 a 17, ele diz bem assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, tenho fé, oh maravilha, sou um homem de fé, e não tiver obras. Ele vai perguntar, porventura a fé pode salvá-lo? O que Tiago está dizendo aqui? Algumas pessoas até confundem e pensam assim, Tiago está entrando em contradição com Paulo. De jeito nenhum. Tiago ensina que a salvação, a justificação é pelas obras e não pela fé. De jeito nenhum. Tiago está batendo em um problema da igreja local, não é? Onde havia muitas pessoas dizendo que tinham fé, que tinham fé, que tinham fé, e os problemas sociais na igreja, pessoas ricas, pessoas pobres, não é? A falsa fé era evidenciada justamente porque aquelas pessoas não se tratavam bem. Um rejeitava o outro, humilhava o outro. Que fé é essa? Se irmãos que têm mais condições não se importam com aqueles que têm menos. O Tiago está batendo nisso aqui na igreja. Mas que fé inútil é essa? Os irmãos aí abastados, tendo tudo de bom e do melhor, irmãos que vocês chamam de irmãos em Cristo, passando necessidade e vocês vêm, acham isso normal? Deus deu a vocês para que vocês ficassem completamente repletos de tudo, com, sabe, tudo transbordando na vida de vocês, enquanto os outros passam necessidade, são seus irmãos. Então ele está batendo numa fé que é mentirosa, uma fé que é só de palavras. Então ele está dizendo justamente isso aqui. Porventura a fé pode salvá-lo? Ele vai dizer, verso 15, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá disso? Como é que alguém chega para você com fome, necessitado, seu irmão em Cristo, e você fala, meu irmão, continua crendo. Você está com a casa totalmente abastecida, seus filhos todos gordinhos, muito bem alimentados, não falta nada na sua vida, e seu irmão, que você chama de irmão e que ceia com ele, não é? E que canta com ele junto no dia da ceia, somos corpo, e assim bem maravilhoso. Aí o seu irmão está ali, você é abastado, olha para o seu irmão e fala, meu irmão, eu sei que é difícil a vida, vai em paz e continua crendo em Deus, Ele vai te abençoar. E você tendo, não vai compartilhar com ele? É o que o Tiago está dizendo aqui, não é? Ele fala, que proveito virá disso? E assim, no verso 3, ele vai dizer assim, assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Não faz sentido. Então, o ensino de Tiago não é contrário de Paulo, não é? Ele continua ensinando, ele fala no verso 18 e 19, mas dirá alguém, e aí vem o desafio. O desafio de Tiago é esse, vamos raciocinar sobre o que é uma fé de verdade. O que é fé de verdade, fé verdadeira. Ele fala, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Vamos dividir essas coisas. Vamos ver se é possível dividir a fé e as obras. A fé e a obediência cristã. Vamos ver se dá para fazer uma dicotomia, dividir essas coisas. Um tem fé e o outro tem obras. Vamos ver se funciona isso. O Tiago está dizendo aqui, olha, mas dirás a alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Olha o que ele fala, mostra-me a tua fé sem as obras. E eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Vamos lá, como é que você vai provar que você tem fé sem obras? Como é que você pode evidenciar que você tem fé se você não obedece a Deus? Que fé é essa? Verso 19. E aí ele vai bater no que é uma fé falsa, que é só discurso. Olha, tu crês que há um só Deus? Fazes bem, porque isso é verdade. Há um só Deus. Também os demônios creem e estremecem. Olha a pessoa se gabando, porque diz, eu tenho uma fé muito grande em Deus. Não é membro de igreja, não tem pastores sobre a vida dessa pessoa, elas não congregam, elas não ceiam, elas são alimentadas pelo Evangelho, mas eu tenho uma fé muito grande em Deus. Eu diria para uma pessoa como essa, a sua fé vale tanto quanto a fé do diabo. É a mesma coisa. Você tem tanta fé quanto um demônio tem. É o que o Tiago está dizendo aqui. Você tem tanta fé quanto um demônio tem. Parabéns para a sua fé diabólica, porque não serve para nada.
E olha que os demônios até estremecem. E você, pelo jeito, nem isso faz. Você nem teme a Deus. Os demônios se estremecem, não é? Por saberem que há um só Deus. E você diz que também tem a mesma coisa, mas você não é comprometido com essa fé. Ou seja, é um desafio para que os que apenas dizem que têm fé sejam obedientes e não falsos. Mostre a tua fé por suas obras. Vamos lá. Esse é o desafio para nós. Não é? Como a fé, então, pode ser demonstrada senão por meio da obediência? Fé e obediência são uma coisa só. Isso não se separa, irmãos. Crês tu que é um Deus? Tudo bem, cara. A maioria das pessoas crê assim também. Isso não significa nada. Versos 20, não é, a 24, nós vemos bem assim. Tiago vai usar agora um exemplo muito interessante. Ele vai pegar o exemplo de Abraão, o homem conhecido como o pai da fé. Aquele que foi justificado por sua fé em Deus, sem as obras da lei. E aí ele vai explicar de maneira bem clara como é que Abraão foi justificado. E por que a fé de Abraão era uma fé verdadeira. Ele vai dizer aqui, verso 20, olha. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? E ele vai dizer, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Olha o raciocínio de Tiago aqui, ó. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé se confirmou ou foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verso 24 ele fala, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Mais uma vez, Tiago está dizendo que o homem não é justificado pela fé? Não, o homem é justificado pela fé. Mas que fé é essa? A fé verdadeira, que leva à obediência. Abraão creu obedecendo. Ele não concordou com Deus. Né? Imagina só, Deus se revela a Abraão, e Abraão, muito bem, eu vou então abandonar a filosofia religiosa pagã que eu recebi de meus pais e vou concordar com o Senhor. Eu concordo com Deus. Eu concordo. É verdade, Deus é verdadeiro. Eu concordo. Sim, daí? A fé de Abraão é demonstrada em sua obediência. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão sai e vai. Ele vai. Ele larga tudo e obedece a Deus. Isso é fé de verdade. Obediência, irmãos. Não é? Esse é o ponto de Tiago, a ênfase nessa compreensão. O próprio Tiago, no capítulo anterior, no capítulo 1, vai ensinar exatamente o que significa as palavras de Cristo. Pelos seus frutos os conhecereis. Olha o que ele vai dizer aqui. Tiago 1, versos 24 a 22 a 25. Fala bem assim. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ouçam com atenção, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Olha lá o jeito de Tiago aqui. A pessoa que diz que crê e não obedece é como alguém que vai diante do espelho, se olha, nossa, como eu estou bonito, não é? Pintei o cabelo, passa um gelzinho bozano, estou top. Ela sai dali, em pouco tempo ela esquece de como é a sua própria aparência. Entende? É você ouvir a palavra de Deus e dizer bem assim, eu quero seguir a Cristo. E quando é amanhã, você esquecer do que você disse e viver a sua vida velha. É desse jeito. E aí no verso 25 ele fala, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Esse é o ensino. A fé verdadeira, não é? Ela tem fruto. E esse fruto é a obediência. É o compromisso com o Evangelho. Vamos então para o nosso último ponto, meus irmãos. Somente aqueles que possuem esta fé, a verdadeira fé, são salvos, serão salvos. Observe então o que o Senhor Jesus afirma no verso 21 de Mateus 7. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? Não é? Nós dizemos no culto e na rua, sai! E os demônios saíram. Nós fizemos muitas maravilhas em teu nome. Então, lhe direis abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Depois de aprendermos, irmãos, sobre como identificar uma verdadeira fé, devemos nos atentar ao ensino de Cristo. Cristo afirma que ele não tem parte com falsos crentes. E eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, não é, nas palavras do Senhor aqui, pois o caminho da condenação é esse caminho de uma falsa fé. Pessoas que estão se enganando, que vivem dizendo o tempo todo mentiras, que falam, nós somos crentes no Senhor, nós somos evangélicos, reformados, etc., mas não têm compromisso com a palavra de Deus de verdade, com a vida piedosa, com a vida cristã, não é? Não são cristãos de verdade, são mentirosos, estão se enganando. O Senhor Jesus está falando justamente, não de pessoas que estão fora do contexto cristão, porque esses aí já está evidente que não são de Cristo. A pessoa que está lá fora que não quer saber de igreja, eu é que não quero saber de igreja, eu não preciso, ninguém gosta de gente fraca, não é? Eu é que não quero me submeter a homens pecadores. Tudo bem, você não quer assim? Seu caminho é um caminho de condenação. Sinto muito, você não passa de um filho da ira. Essa é a realidade. Mas as palavras de Cristo não estão sendo direcionadas a esse tipo de gente, porque é óbvio que eles já são, nesse sentido, numa vida de condenação. As palavras deles são para cristãos. E esse é que é o problema aqui. Ele está falando para pessoas de dentro da igreja, não é? Porque o que ele diz no verso 22, por exemplo, ele fala, muitos me dirão naquele dia, não é? Muitos me dirão, Senhor, Senhor. Ou seja, são pessoas de dentro do contexto religioso da igreja, não é? Eram religiosos, membros da igreja. Ele está profetizando isso. Pessoas, membros da igreja, não é, estarão ali dizendo, Senhor, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Lembre-se que as palavras de Cristo se referem àquele grande dia do juízo final. Então, a referência é sim a cristãos. A pessoas que são membros de igreja, não é? E ele está dizendo então que esses cristãos, essas pessoas que dizem Senhor, Senhor, esses evangélicos, esses cristãos, ele está dizendo, não é garantia ser um evangélico, ser um cristão, nominalmente falando, de salvação. Porque muitos me dirão naquele dia. E ele fala no verso 22 ainda mais, não é? Ele fala, muitos me dirão naquele dia, ou seja, haverá muitos seguidores. Haveria muitos seguidores do cristianismo. E de fato, observem, o cristianismo é gigantesco. Há religiões milenares grandes também. O cristianismo então não fica atrás, é gigantesco. O Ocidente é tecnicamente cristão. Há muita influência cristã. O Ocidente foi basicamente fundado por cristãos. Nós temos isso enraizado na nossa cultura, não é? E mesmo assim, Cristo está dizendo, não é garantia de salvação. E olha só, irmãos, a referência ela é forte porque nos ensina exatamente sobre pessoas que não são apenas nominais, no sentido de dizerem que são cristãs em casa, mas são membros de igreja. Pessoas que estão em plena atividade religiosa, entende? Plena atividade religiosa. Pessoas que falam no nome do Senhor. Falam, não é? E ele está contando esses como sendo condenados. Olha como essa questão é séria. Senhor, não é? E aí ele vai e vão ficar surpresos. A ideia realmente é falar que eles ficaram surpresos naquele grande dia. Eles ficaram surpresos. Como assim o Senhor não nos conhece? Não, eu sou evangélico, Senhor. Jesus, eu sou evangélico. Eu fui criado numa igreja evangélica. Eu fui criado numa igreja reformada. Eu aprendi desde cedinho o evangelho. Eu fui batizado quando criança ou então quando adulto. Eu aprendi tudo dos meus pais, dos pastores. Como é que o Senhor não me conhece? Qual o sentido disso? Se a vida toda eu estava ali, eu estava no domingo, não é, no culto, acompanhando meus pais. Eu era tudo isso. Então, como assim o Senhor olha para mim e diz que não me conhece? Qual o sentido disso? Eu sei, católicos romanos não, ortodoxos, ali é da Grande Babilônia, mas eu sou um evangélico, poxa. Não é a garantia de que eu sou salvo em Jesus Cristo? Não é o que nós, protestantes, dizemos muitas vezes? Nós somos salvos, confiando em que o fato de sermos protestantes significa dizer que somos salvos. Muitos confiam nisso, irmãos. E o Senhor está dizendo, eu não conheço vocês. Nós profetizamos em teu nome, Senhor. Nós expulsamos demônios. Nós oramos e pessoas foram curadas. Isso não prova a nossa salvação. Milagres aconteceram de verdade. Pessoas ressuscitaram dos mortos.
Eu orei e pessoas foram curadas de câncer. Será que isso não prova que eu sou um genuíno cristão? Nós buscávamos sinais. Em nossa comunidade, nós buscávamos os dons, o fogo descia, falávamos em línguas, profetizávamos em seu nome. Nós dizíamos às pessoas num culto bem afoitos, assim diz o Senhor. E as pessoas choravam, as pessoas tinham suas vidas transformadas. Fizemos um verdadeiro show da fé. E o Senhor disse que não nos conhece. Não nos conhece. Ou então, mas Senhor, eu subscrevo as 3 formas de unidade. Eu subscrevo os padrões de fé de Westminster. Senhor, eu li as Escrituras de João Calvino. Eu cheguei a ler até Lutero, Senhor. Eu li teologia sistemática, eu aprendi, eu fiz curso de teologia, eu fui um membro ativo nas igrejas reformadas. Como assim o Senhor não me conhece? Isso não faz sentido. O Senhor deveria me conhecer. Eu não sou um cristão. A pergunta que deve nos fazer pensar hoje sobre aquele dia, o dia de amanhã, o dia final, é: quais foram os frutos demonstrados em nossa vida? Porque falar é fácil demais. É a coisa mais simples do mundo. Falar é muito fácil. Cristo está questionando justamente isso. Não é dizer Senhor, Senhor. É uma vida dedicada ao reino. Por seus frutos o conhecereis. Então a pergunta para o nosso coração é justamente essa: como estava a nossa vida quando ninguém mais nos via? Porque aqui é fácil, não é? Aqui está todo mundo muito bem vestido, preparado para um momento de culto solene, todo mundo comportado ouvindo o Evangelho. Aqui é fácil. Nós podemos ser as pessoas melhores aqui, na frente dos outros. A pergunta é: como eu era quando estava sozinho? No meu quarto, no banheiro? O que estava em meu coração? O que eu desejava no fundo de minha alma? Era algo que realmente honrava a Deus? Eu amava ao Senhor em meu coração e em minha vida? Porque senão, irmãos, se eu era um ativista religioso cristão, reformado que seja, mas em meu coração eu não amava a lei de Deus, se em meu coração eu não amava a Deus ao meu próximo, e eu vivia realmente uma vida desejando aquilo que é mal, isso é uma prova de que nunca houve transformação em mim. Nunca houve compromisso real. E a palavra de Cristo, ela é dura para as pessoas religiosas que se chamam de cristãs. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque no fim é isso que fazem. É fácil enganar oficiais da igreja. Poxa, como é pobre quando um membro de uma comunidade pensa: enganarei meus pastores. Cara, você está se enganando. Não é a homens que você está enganando, não. Os seus líderes, a sua igreja. Não, é a você mesmo, imaginando que você vai se safar do juízo de Deus, não é? Dando uma de bom moço na frente de todo mundo, mas interiormente sendo um podre. Não vai se safar. E é isso que o Senhor está alertando as pessoas aqui. Muitos me dirão. Mas, e tem alguns até que pensam isso, olha. Pastor, então quer dizer que ter dons carismáticos espirituais não é a prova que somos cristãos, pastor? Se estamos orando, poxa, pastor, se eu orei e alguém foi curado, isso não prova que eu sou um cristão, não. Cristo está dizendo que não prova que você é um cristão. Ele está dizendo que pessoas vão orar e pessoas vão ser curadas por conta disso, demônios vão ser expulsos, tudo certinho. As ferramentas serão usadas, não é? Mas o principal, aquilo que é essencial, não tem o Espírito Santo na vida de verdade. E a prova disso é que a vida não é transformada. É um ímpio religioso, é só isso, não é? É um ímpio religioso. Na frente dos outros, super crentão. Fora dos outros, da vista dos outros, é um ateu. A realidade é essa. Um ateu puro, não é? Quantos cristãos iníquos não temos em igrejas cristãs? Em comunidades evangélicas? Quantas pessoas não estão no domingo na igreja e durante a semana não estão nem aí para Deus? São verdadeiros ateus de verdade. Não oram, não leem suas Bíblias, não se importam com uma vida devocional de verdade, não estão nem aí. O dia todinho, vem para o culto no domingo, mas de segunda até o outro domingo é só jogo, série, filme, desenho, diversão, só trabalho, só. Mais nada. É como se Deus não existisse. Eu não lembro de orar na hora de comer, quando eu acordo, nada. É como se o Senhor não existisse e Ele passasse a existir domingo de manhã, quando o pastor fala: vamos ficar de pé, irmãos.
Isso é hipocrisia, irmãos. Isso é mentira. E não somente isso, há quantos membros de comunidades cristãs que não abraçam as novas ideologias, dizem que são cristãos, mas amam essa modernidade e suas mazelas ideológicas. Amam. São cristãos que subscrevem, que concordam com pautas, não é? E eu vou explicar para os irmãos isso. Cristãos, membros de igreja, que estão de acordo, por exemplo, com pautas de feminismo. Ué, não são cristãos? Não são cristãos? Estão apoiando o feminismo? Cristãos que dizem amar a Cristo e segui-lo, apoiando o feminismo. Cristãos que dizem não julguem, não é, os grupos LGBTs e quem promove essas ideologias. Não julguem, temos que aprender a respeitar a diversidade. Isso é hipocrisia, isso é mentira. Cristianismo não se adequa a essas coisas. São falsos cristãos. Pessoas que dizem, não, mas eu não faço. Mas você concorda e aplaude. Romanos 1, Paulo fala que não são condenados, dignos de morte, somente os que fazem tais coisas, mas aqueles que acabam aceitando como sendo normal, que concordam com aquilo. Aquele tipo de cristão que fala bem assim, ei, ô irmão, não julga não ali não, não fique falando que aquilo é errado não. Como assim não? É errado, é pecado, acabou, não dá para você inventar outro nome, é pecado, meu amigo. Sinto muito, é contra a lei de Deus. Ficar criando termos bonitinhos para não ofender e sermos politicamente corretos não é a postura de um cristão genuíno. Não é. São pessoas que estão fechadas completamente com a mentalidade revolucionária do mundo e dizem assim, eu estou tranquilo porque eu sou um cristão, sou membro de uma igreja e óbvio que o Senhor vai aplaudir esse meu amor tão aberto. Vai. Amor de verdade é obediência aos mandamentos. Não existe amor se não for desse jeito. Amor não é rebelde. Como o que Paulo ensina sobre o amor em 1 Coríntios 13? Que o amor folga com a injustiça? Que o amor rejeita a verdade? Não. O amor ama a justiça. O amor aborrece a injustiça, a mentira, o mal. Não é? E a palavra de Cristo é: eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Cristo, então, irmãos, estou concluindo. Ele deixou muito claro que não adianta assumirmos nesse sentido rótulos religiosos, não é? E externamente apenas com o que falamos, nos comprometermos com alguma causa, se não há sinceridade, honestidade e dedicação àquilo de verdade. Temos que aprender. Cristo fala que nem todos os que dizem sim ao Senhor entraram no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O salmista fala qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Hoje virou uma coisa relativa. A vontade de Deus é o que eu quero. Não é assim, né? A vontade de Deus é o que eu quero. Eu senti no meu coração, logo é a vontade de Deus. Não. A vontade de Deus está revelada na sua palavra. O salmista, no Salmo 40 e verso 8, diz bem assim. Ouça com atenção. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Essa é a vontade de Deus. O salmista diz, não é? Qual é a vontade do Senhor. Mais ainda. Ela está no fundo do meu coração. Ela está guardada no meu coração. É como Paulo em Romanos 7. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Lá no meu homem interior. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Ele não está dizendo que eu sou perfeito cumpridor, não. Mas pela transformação do Espírito Santo, eu desejo fazer a vontade de Deus. Eu quero isso. E não somente o que o salmista diz, em Romanos 12, verso 2, é um texto que todos conhecem de cor salteado. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade do Senhor? Que não sejamos como o mundo. Que fique evidente que nós não somos desse mundo. Tem que ficar claro isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Olha como é claro isso aqui. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Não está claro o que é a vontade de Deus? Está revelada a vontade do Senhor. A cultura do mundo, ela é santa? Que não parece. Ela parece depravada, não santa. Em resumo, irmãos, como no ensino de Cristo, Mateus 22, verso 37 ao 40. O que é a vontade de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A vontade de Deus é que venhamos obedecer a sua lei, a sua palavra. Salmos 143, versos 10, diz bem assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Olha a oração de um coração sincero diante de Deus. Senhor, me ensine a fazer a tua vontade. Eu não quero ser apenas um falador. Eu não quero ser uma pessoa apenas que diz que é cristã. Eu não quero que as pessoas saibam que eu sou pelo que eu estou falando apenas, mas porque eu faço a tua vontade. Essa é a oração sincera aqui. Conclusão: aqueles que não fazem a vontade de Deus, eles estão contra Deus. São amigos do mundo e não de Deus. Eles não fazem parte da vida do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que vivam a dizer o tempo todo que são cristãos, que têm muita fé, é só um mero discurso, não serve para nada. Cristo está dizendo que não conhece as pessoas, não é? Cristo nos ensina que a árvore boa produz bons frutos. E aqueles que possuem uma fé verdadeira, não é, que são salvos no Senhor, eles produzem tais frutos. Lembremos de nosso catecismo, irmãos. Qual a pergunta? 64. Esse ensinamento da fé, da justificação pela fé, não torna as pessoas descuidadas e ímpias? A resposta é não. Por quê? Porque é impossível os que são enxertados em Cristo, não é, pela verdadeira fé, não produzirem frutos de gratidão. É impossível. Não é compatível com a fé, uma vida impiedosa. De fato, então, é impossível. Não é? É impossível. Eu concluo com o texto de Gálatas, capítulo 5. Lembremos que a verdadeira fé que produz fruto, não é? Ela é justamente dom do Espírito Santo em nossas vidas. Porque no fim é o Espírito Santo habitando em nós que opera esses frutos. Gálatas capítulo 5, versos 22 a 25, ele fala: mas o fruto do Espírito isso é fruto da fé verdadeira: amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, características da obra do Espírito em nossa vida, verdadeira fé. Contra essas coisas não há lei. Percebe por que alguém é justificado pela fé? Porque essa fé verdadeira é obra do Espírito Santo que produz tais características naquele que realmente crê. Contra isso não há lei. É por isso que a lei não condena quem realmente crê em Jesus Cristo. Esse é o ensino aqui. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se viverem... Aliás, ele fala bem assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Em espírito. Sejamos sinceros, irmãos. Sejamos honestos e busquemos a Deus de todo o coração. Peçamos a Ele: Senhor, transforma-nos. Molda-nos à imagem de Cristo, para que sejamos cristãos verdadeiros e não enganados. Que possamos ver o fruto do Espírito Santo operando em nós, para que naquele grande dia, ao invés de ouvirmos, como muitos ouvirão, nunca vos conheci, ao invés de ouvirmos isso, possamos ouvir de Cristo, não é? Vinde, bendito de meu Pai. O que você quer ouvir no final? O que queremos ouvir no final? Queremos nos garantir porque somos membros aqui da comunidade? Não. Mas temos uma fé viva, não é, do Espírito Santo, para realmente estarmos seguros em Jesus Cristo. E podemos ouvir dele: vinde, benditos de meu Pai. Ouvir o Senhor nos chamando pelo nome. Desejemos de todo o nosso coração que haja mudança e que possamos ver o fruto de uma verdadeira fé em nossa própria vida. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos cantar o Salmo de número 15, meus irmãos. Cantemos então. Quem, ó Senhor, habitará no tabernáculo tua casa? Que homem pode
pode ali morar, no santo monte do Senhor. Quem vive com integridade, justiça vive a praticar, de coração fala a verdade, que não difama no falar, ao semelhante não faz mal, nem lança injúria ao vizinho, aquele que aos olhos tem por desprezível o malvado, mas honra quem teme ao Senhor, jura, mas sem se retratar, mesmo que sofra dano próprio, empresta sem agiotar, também suborno não aceita, para inocentes condenar. Quem deste modo proceder, jamais será, pois, abalado. Vamos orar, meus irmãos, neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bondoso, nós oramos neste momento agradecidos ao Senhor por Tua misericórdia, pois, mais uma vez, o Senhor, por Tua santa palavra, nos ensinou, nos exortou à compreensão de que a fé verdadeira realmente produz mudança em nossa vida. Para não estarmos enganados, Senhor, imaginando que a instituição nos garante de alguma maneira, ou o que falamos também é a nossa garantia diante do Senhor. Não. Nossa garantia é Cristo. Ele é o nosso Salvador. E nossa esperança está somente nele. Por isso, ó Deus, somos chamados para crermos no Senhor Jesus de todo o nosso coração. E em nome desta fé verdadeira, vivemos de acordo com o testemunho de Cristo, o Santo Evangelho. Obrigado, Senhor, por nos falar assim. A Tua exortação é uma demonstração de amor para a Tua igreja. E por isso te louvamos. Porque o Senhor não nos deixa no engano de nossa carne, no engano de nosso coração, que é tão fraco, tão limitado. E por isso, ó Deus, te louvamos. Obrigado, Senhor, porque em tudo isso podemos testemunhar que o Teu cuidado é especial para com a Tua igreja. É um cuidado paterno, bondoso. É um amor paternal para os Seus filhos. E por isso nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor. Suplicamos a Ti que nos ajude. Nos ajude, sim, a confiar somente na obra do Teu Filho. Mas também, Senhor, a entendermos que esta obra foi para a mudança de nossas vidas. Para que pudéssemos andar em amor, entendendo que a Tua lei não é para que nós tentemos sermos salvos, mas para que sejamos gratos ao Senhor por tal salvação, por tal libertação. Ajuda-nos a compreender isso, ó Deus, e assim lutarmos contra os nossos próprios pecados, contra as nossas fraquezas, porque viver como o mundo testemunha contra nós, ofende ao Evangelho. Não nos deixe viver assim, Senhor, mas tem misericórdia de nós.
Abençoa cada irmão aqui, cada família, cada jovem, cada criança. Aos irmãos também que não puderam estar presentes. Ó Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Não somente aqui, mas tem misericórdia da tua igreja espalhada pelo mundo. Dá força ao teu povo, para que venhamos resistir às tentações, às mentiras do diabo e venhamos confiar somente no Evangelho. Nós te louvamos e pedimos que nos abençoe mais uma vez, nos guarde durante este dia, para que logo mais à noite, ó Deus, possamos alegremente estarmos reunidos em teu nome e possamos então te adorar, cantando salmos de louvor ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar este salmo, salmo de número 133, pois, irmãos, é justamente na comunhão que o Senhor nos molda assim. E esse salmo nos mostra exatamente isso, não é? Como é agradável viverem reunidos, não é? Unidos os irmãos. Então, cantemos o salmo 133. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso que corre sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, que desce para a gola das suas vestes. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes, sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor e manda sua bênção e a vida para sempre. Graças a Deus. Vamos então, meus irmãos, juntos fazermos a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos ler juntos a oração do Pai Nosso. Leamos então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, para encerrarmos então o culto solene. Assim o Senhor então despede o seu povo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém, amém. Graças a Deus.
Cantemos então o Salmo de número 131, meus irmãos. Não é soberbo o meu coração. Não é soberbo meu coração, nem tenho altivo olhar. As grandes coisas não vou buscar, grandes demais para mim. Mas a minha alma eu fiz sossegar, como um infante está, bem desmamado com sua mãe, minha alma assim está. Ó Israel, espera em Deus, espera no Senhor. Desde o presente que agora é e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e está encerrado o culto solene.